Eu saúdo a todos os nossos amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Louvado seja Deus. Aqui estou mais uma vez para trazer para vocês a santa e gloriosa Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro do profeta Oséias, que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Não é porque estão sofrendo, primeiramente porque Deus quer, Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. O povo de Deus estão sofrendo não é porque não estão orando, estão orando. O povo de Deus estão sofrendo não é porque não estão lendo a Bíblia, estão lendo a Bíblia, sim. O povo de Deus está sofrendo não é porque deixaram de ir à igreja, nada disso, estão indo à igreja, estão ouvindo as pregações online, louvado seja Deus. O povo de Deus estão sofrendo não é porque não estão se consagrando, não estão fazendo vigília, não, nada disso. O único meio do povo de Deus estar sofrendo não é outro a não ser falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo nos vai trazer neste momento a santa palavra de Deus e nos vai dar conhecimento para nós entendermos a sua santa palavra, a sua santa vontade em nossas vidas, tá certo? Louvado seja Deus. Eu vou ler a palavra de Deus aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, louvado seja Deus, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 24. Apenas um versículo para a nossa meditação, tá certo? Louvado seja Deus. E com certeza o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, que é o nosso mestre, louvado seja Deus, que é o nosso guia, o nosso consolador, ele vai nos revelar a vontade de Deus através desse versículo sagrado, pois nele tem muita revelação de Deus para mim, para vocês e para nós, tá certo? Primeira carta do apóstolo São Pedro, como eu já disse, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Oh, aleluia! Dá vontade de vibrar, viu, irmãos? Louvado seja Deus com a palavra de Deus, com essas coisas maravilhosas que a Bíblia Sagrada nos diz. Louvado seja Deus. Pois bem, o Espírito Santo, louvado seja Deus, usou o apóstolo Pedro, louvado seja Deus, para deixar escrito essas palavras maravilhosas para nós. Louvado seja Deus. Essa palavra está escrita aqui na Bíblia Sagrada, como todas elas, não é apenas porque tinha um espaço em branco, louvado seja Deus, e o autor disse, eu vou escrever aqui, eu vou copiar qualquer coisa aqui para preencher o espaço vazio. Não, nada disso. Louvado seja Deus. Essas palavras foram colocadas na Bíblia Sagrada, não foi também apenas como um fato histórico, para eu e você ficar sabendo dessa história maravilhosa e apenas gostar e deixar para lá. Não, nada disso, louvado seja Deus. Elas foram escritas, louvado seja Deus, para que eu e você soubesse a pura vontade de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus. E que nós, se estivermos sofrendo, estamos sofrendo por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, louvado seja Deus, que viveu 700 anos antes de Cristo vir à Terra, entenda, eu não estou dizendo que o profeta Isaías viveu 700 anos de vida. Eu estou dizendo que ele veio aqui na Terra 700 anos antes de Cristo vir a este mundo. Tá certo? Então o profeta Isaías, ele profetizou, louvado seja Deus, 700 anos antes. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O povo do Velho Testamento, eles olhavam para o futuro. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes. Louvado seja Deus. Dizendo que Jesus levou sobre si, sobre ele,
os nossos pecados, as nossas iniquidades, mas também levou as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías profetizou isto 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Então, ele olhava para a frente, ele olhava para o futuro. Já nós que somos da nova aliança, nós não devemos olhar para o futuro, nós devemos olhar para o passado, para o que Cristo fez há 2000 anos atrás por nós. Louvado seja Deus. O evangelista Mateus escreveu isso, Mateus, está escrito em Mateus 8,17, louvado seja o nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E o apóstolo Pedro escreveu também, bendito seja Deus. Então ele disse, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Que coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus. O homem havia pecado, havia transgredido a lei divina, havia quebrado os mandamentos do Senhor, louvado seja Deus, e pecou contra o Senhor, louvado seja Deus, comendo do fruto proibido que o Senhor Deus proibiu que ele comesse. Ele preferiu dar ouvido a Satanás do que a Deus, louvado seja Deus. Ele acreditou mais no diabo do que em Deus e comeu do fruto proibido e pecou contra o Senhor. E de lá para cá, louvado seja Deus, essa doença contagiosa, louvado seja Deus, pior do que a lepra, essa doença vem se espalhando por toda a humanidade. Essa doença chamada pecado, louvado seja Deus. E, louvado seja Deus, nas drogarias não existe remédio para a cura dessa doença. Nas farmácias não existe, louvado seja Deus. A ciência até agora não conseguiu, não inventou um remédio, louvado seja Deus, um antídoto contra o pecado, nem nunca vai, louvado seja Deus, conseguir. Somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Louvado seja Deus. Então foi necessário Deus enviar o Senhor Jesus Cristo a este mundo para sofrer no meu, no seu lugar, no nosso lugar, para levar os nossos pecados, louvado seja Deus, porque senão estaremos todos mortos, separados de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós estaremos todos separados de Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele veio a este mundo e levou todos os nossos pecados. Mas não levou somente os nossos pecados. Levou junto com os nossos pecados, levou as nossas dores, as nossas doenças e as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Então, como disse o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, nessas palavras maravilhosas que eu acabei de ler para vocês, louvado seja Deus, que diz, levando ele mesmo. Não foi outra pessoa que levou, não. Foi ele mesmo. Foi o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Não foi Maria que levou os nossos pecados. Não foi José. Não foi Tiago. Não foi João. Não foi Benedito. Não foi fulano, Beltrano. Não foi. O Espírito Santo diz, levando ele mesmo. Foi o Senhor Jesus mesmo que levou. Não foi outra pessoa. Louvado seja Deus. Se você está procurando o perdão de seus pecados em outra pessoa, você está no caminho errado. Somente o Senhor Jesus Cristo foi quem levou os nossos pecados, e é somente Ele quem tem poder para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça e nos levar para o céu. Levando Ele mesmo em seu corpo. Ele não levou em outra coisa. Ele não levou numa vasilha, ele não levou, não, em um ingrediente, ele levou no próprio corpo dele. Era santo, nunca pecou, louvado seja Deus, mas recebeu os nossos pecados. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. A palavra está no plural, não está no singular, está no plural.
O Senhor Jesus não levou um pecado meu, não levou alguns, não levou a metade, levou todos. Ele não levou um pecado seu só, ele não levou alguns ou a metade, ele levou todos os seus pecados. Levou para onde? Levou no corpo dele para o madeiro, para a cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Que privilégio maravilhoso Deus nos concedeu, que amor glorioso, infinito. Louvado seja Deus. As nossas palavras não sabem expressar o amor de Deus, a ponto de enviar o seu único filho para sofrer, para morrer, levando os meus pecados, os seus pecados. O inocente, sem ter pecado, sem ter culpa nenhuma, se fez pecado por nós. Isso é maravilhoso, viu? Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo dele, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro. Louvado seja Deus. Ele colocou os nossos pecados. Levou em seu corpo sobre o madeiro. Agora, veja o que o versículo sagrado diz. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. O Espírito Santo está dizendo que Jesus levou os nossos pecados sobre ele para o madeiro. Louvado seja Deus. Teve um objetivo. Teve um objetivo. Não foi, ele não levou só por levar. Teve um objetivo. Louvado seja Deus. Está vendo? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Louvado seja Deus. Foi por isso que ele levou os nossos pecados. Para que nós, mortos para o pecado, louvado seja Deus, a partir do momento que eu, você, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, louvado seja Deus, naquele momento, em fração de segundo, todos os nossos pecados que nós cometemos desde a nossa infância até aquele momento, louvado seja Deus, foram perdoados por Deus. Foram perdoados por Deus e nós fomos inocentados. A partir daquele momento, nós estamos mortos para o pecado. Um morto pode fazer alguma coisa? Não pode. Ei, você não pode pecar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não pode porque está morto. Está incapacitado. Nós estamos mortos para o pecado. Bendito seja Deus. O pecado não serve para mim, para você, para nós. Não serve. Louvado, nós estamos mortos. Bendito seja Deus. Nós estamos mortos. Ele não nos dá prazer, não. Um morto não sente prazer. Um morto não sente gosto. E você não tem que ter prazer pelo pecado, não tem que ter gosto pelo pecado. Porque estamos mortos para o pecado e um morto não tem prazer, não sente gosto, louvado seja Deus. Estamos mortos. Um morto não se mexe, a não ser que o Senhor Jesus ressuscite, né? Um morto não se mexe. E você não tem que se mexer para pecar, porque estamos mortos. Louvado seja Deus. Para que mortos para o pecado, agora escute o restante. Para que mortos para os pecados, não é para o pecado, é para todos eles. Não importa qual seja o tipo de pecado, nós estamos mortos para todos eles. Desculpem. Para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Louvado seja Deus. Mortos para o pecado, para os pecados, nós cristãos estamos mortos para o pecado, para os pecados, nós pudéssemos viver para a justiça. Está vendo? Para que mortos para os pecados pudéssemos viver, não morrer. Nós já fomos mortos para o pecado. Louvado seja Deus. Agora, fisicamente, nós não precisamos morrer. Louvado seja Deus. Não podemos morrer com uma doença, não podemos morrer com uma enfermidade. Louvado seja Deus. Eu não digo nem
Não podemos morrer com o pecado porque já fomos mortos para o pecado. Mas não podemos morrer. Em nosso corpo não deve existir nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma dor. Porque além de nós estarmos mortos para o pecado, você sabe que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. Para se morrer, louvado seja Deus. Tratando-se de fisicamente das coisas do mundo, para se morrer, louvado seja Deus. Tem que adoecer, louvado seja Deus. E depois, no decorrer daquele período, daquela doença ou de outra, ir se agravando, o corpo ir se desfiando, se desfazendo, se enfraquecendo, louvado seja Deus, a ponto de chegar a falecer, né? Então, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver. Você entendeu? Pudéssemos viver. Nós precisamos viver. Louvado seja Deus. Se você se encontra doente, enfermo, louvado seja Deus. Se você toma remédio controlado, se você está com uma doença terminal, se já foi desenganado pela medicina, os médicos disse que para você não tem mais jeito, mandou você morrer em casa, louvado seja Deus. E até já disse que em poucos dias você irá morrer, louvado seja Deus. Acredite na palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo já levou o Espírito Santo dele, levando ele mesmo sobre o seu corpo todos os nossos pecados, sobre o madeiro. Mas você pode dizer, mas pastor, mas a palavra diz que levou nossos pecados. Mas se você for ler lá em Isaías 53, está declarado lá que ele levou tanto as nossas iniquidades, que é pecado, os nossos pecados, mas também levou as nossas doenças, as nossas dores e as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O salmista Davi, ele sabia disso. Que Jesus tinha, louvado seja Deus, que Jesus iria fazer a obra completa. O salmista Davi viveu 1000 anos antes de Cristo vir aqui na terra. Louvado seja Deus. E lá no Salmo 103 ele disse: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizes, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças, que eu e você não se esqueça, viu? Seja sempre lembrado. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Benefício é favor imerecido, louvado seja Deus. É Ele, aí o salmista Davi completou dizendo, é Ele quem perdoa todos os teus pecados, tá vendo? O salmista Davi entendia disso. O salmista Davi disse, é Ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. O salmista Davi falou isso, louvado seja Deus, 1000 anos antes de Cristo vir à Terra. Aí ele diz que Jesus perdoa todos os teus pecados e sara e cura todas as tuas enfermidades. O Senhor Jesus já fez isso. Louvado seja Deus. Já perdoou todos os nossos pecados e já sarou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, todas as nossas dores. Não foi algumas. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo dele, para que mortos para o pecado pudesse viver para a justiça. Deu para você entender? Pudéssemos viver, plural. Eu e você podemos viver, não morrer. Louvado seja Deus. Pudéssemos viver para a justiça. Ou seja, pudéssemos viver para Deus, porque Deus é justo. Pudéssemos viver para Deus. Se você está doente, se você está enfermo, em cima de uma cama, no leito de um hospital, se você está tomando remédio controlado, se você está desenganado pela medicina, louvado seja Deus, você não está vivendo para Deus. Você está morrendo. A Bíblia Sagrada diz aí, para que mortos para o pecado pudéssemos viver, não morrer. Pudéssemos viver para a justiça, para Deus, porque Deus é justo. Deus é justiça. Pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Pelas feridas de Jesus, pelo sofrimento dele, louvado seja Deus, nós fomos sarados. O verbo está no passado.
fomos. O verbo não está no presente. Você, fui. O verbo não está no presente. O verbo não está no futuro. Serei curado. O verbo já está no passado. Ou seja, é fato consumado. Fostes. Fostes. Está no plural. Fostes. Eu, você que se encontra aí doente, é enfermo, tomando remédio controlado, desenganado pela medicina, você foi curado pelas feridas de Jesus. Acredite nisso. O Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não vão de passar. O Senhor Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja Deus. Pelas suas feridas fostes sarados. Não é uma coisa que nós vamos ser sarados, nós vamos ser curados, nós já fomos. Agora só resta acreditar nessa palavra santa, fiel e verdadeira. Louvado seja Deus, tomar posse dessa bênção maravilhosa e determinar a saída do mal. Louvado seja Deus. Por quê? Porque é fato consumado. Louvado seja Deus. Pelas suas feridas fostes sarado. Aleluia, louvado seja Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. Na década de 1950, louvado seja Deus, na cidade lá em Nova York, bendito seja Deus, uma jovem, ela sofria de tuberculose. Escute bem esse testemunho, louvado seja Deus. Uma jovem, ela sofria de tuberculose e estava em estado terminal. Todo dia ela botava sangue para fora, louvado seja Deus, botava sangue para fora, pela boca, todo dia, aquele sofrimento, louvado seja Deus. A mãe dela era quem cuidava dela, ela era uma jovem solteira, a mãe dela era quem cuidava dela, louvado seja Deus, e vivia ali em cima de uma cama, louvado seja Deus, foi criado num lar cristão, a mãe dela sempre havia ensinado para ela a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada era a palavra de Deus, que era verdadeira, louvado, e é mesmo, louvado seja Deus. E, louvado seja Deus, aquela jovem, muitos anos já de sofrimento, em cima de uma cama, louvado seja Deus, já que não podia se levantar, aproveitava o seu tempo ali para ler as Escrituras Sagradas. E uma certa vez, ela lendo essa passagem aqui que eu acabei de ler para vocês, ela lendo esse versículo 24, ela leu para si mesma: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ou como ela se alegrou. Ela dizia: Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque eu não tenho mais pecado. Os meus pecados o Senhor levou sobre o madeiro, louvado seja Deus, e o Senhor me perdoou, louvado seja Deus, eu sou uma santa do Senhor, louvado seja Deus, e quando findar meus dias aqui, eu estarei partindo para morar com o Senhor para sempre. E ela, lendo essas palavras, ela se alegrou muito, não sabe, louvado seja Deus. O Espírito Santo falando com ela, como está falando comigo e com você agora, ela se alegrou muito com esse versículo maravilhoso, e ela leu: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira. Ela se alegrou bastante ali, parou um pouco a leitura e se emocionou na presença de Deus, e depois voltou a ler o restante do versículo. Foi quando chegou nessa parte: para que, louvado seja Deus, mortos para os pecados, aleluia, mortos para os pecados, ela se alegrava. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado. Eu sou morta para o pecado. Louvado seja Deus. Eu não vivo na prática do pecado. Eu sou uma serva do Senhor. Sou morta para o pecado. Louvado seja Deus. Sou uma santa do Senhor. E qualquer momento, quando eu partir, estarei com o Senhor. E se alegrou ali na presença de Deus. E voltou a ler o restante do versículo. Foi quando chegou nessa parte. Louvado seja Deus. Para que mostre o pecado, e ela continua lendo: pudéssemos viver para a justiça. Ela parou, pensou: mortos para o pecado, o Senhor Jesus levou os meus pecados, eu fui morta para o pecado,
Louvado seja Deus, sou uma pessoa santa de Deus, mas o Espírito Santo está me dizendo que mortos para o pecado pudessem viver para a justiça, pudessem viver para Deus. Eu não estou vivendo, eu estou morrendo. Louvado seja Deus. Os meus dias de vida estão sendo contados aqui na terra, eu estou morrendo. Louvado seja Deus. Os médicos me desenganaram. Louvado seja Deus. Já me disseram que terei poucos dias de vida, estarei partindo desse mundo tão jovem. Mas está errado. A palavra de Deus diz que eu pudesse viver para a justiça. Deus é justo. Eu tenho que viver para Deus. O Espírito Santo está dizendo, aquela jovem despertou para a realidade. E quando ela voltou a ler o restante do versículo, ela leu: e pelas suas feridas foste sarado. Louvado seja Deus. Ela chamou a mãe dela, pouca força no pulmão, de tanto perder sangue. Louvado seja Deus. Já debilitada, já de muito tempo sofrendo. Louvado seja Deus. Fraca. Mas mesmo assim, as poucas forças que lhe restavam, ela fez um esforço e gritou: mãe! Mãe! E a mãe escutou e veio: o que é, minha filha? Louvado seja Deus. Mãe, escute aqui, mãe, o que diz a palavra de Deus. O que é, minha filha? Louvado seja Deus. Mãe, a palavra de Deus diz, mãe, que eu devo viver para a justiça, eu devo viver para Deus. Deus é justo. Mas não é o que está acontecendo, mãe. Eu estou morrendo. Louvado seja Deus. Está errado, mãe. Louvado seja Deus. Não, minha filha, não é bem assim, não. Mãe, a senhora sempre me ensinou que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Sim, é, minha filha. A senhora sempre me ensinou, mãe, que a Bíblia é a verdade. É, minha filha. Então, mãe, a palavra de Deus diz que eu devo viver para a justiça. Que eu devo viver para Deus e não morrer. Escute mais, mãe. E a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus, eu fui sarada, mãe. Louvado seja Deus. Minha filha, a mãe tentou convencer a filha. Louvado seja Deus. Não, mãe. A palavra de Deus não é verdade? É. Então, mãe, eu fui sarada pelas feridas de Jesus. Me traga a roupa, mãe. Eu vou vestir minha roupa e vou sair desse leito. Eu estou curada, mãe. Não, você não entende. Mãe, traga a minha roupa. Ou então eu vou se levantar assim mesmo e vou sair, mãe. E vou para a rua assim mesmo. Louvado seja Deus. Traga a minha roupa, mãe. Eu estou curada. E a mãe tentou convencê-la várias vezes, não conseguiu, não. Louvado seja Deus. E a mãe trouxe a roupa, ela vestiu. Louvado seja Deus. Antes não podia nem se levantar. Agora se levantou-se com maior esforço, é claro, né? Estava debilitada fisicamente, há muito tempo perdendo sangue, estava debilitada. Com muito esforço conseguiu se levantar, vestiu a roupa que a mãe trouxe, se pôs em pé, uma coisa que não podia. Ela era totalmente dependente da mãe dela. A mãe dela trazia comida para ela na cama, a mãe dela levava ela para o banheiro para fazer as necessidades, louvado seja Deus. Ela não podia nem ficar em pé, nem por um minuto. Louvado seja Deus. Vestiu a roupa, ficou de pé, a mãe ficou abismada e ela começou a dar os primeiros passos, igual uma criança quando está aprendendo a andar. Deu os primeiros passos, louvado seja Deus, e foi andando dentro de casa, louvado seja Deus. Quando foi no outro dia, já perdeu menos sangue, porque toda vez perdia sangue todos os dias e louvado seja Deus, já foi perdendo menos sangue, louvado seja Deus. No segundo dia, foi diminuindo a quantidade de sangue que ela botava para fora. No terceiro dia, já não botava sangue mais para fora, louvado seja Deus. E andou dentro de casa, louvado seja Deus. E saiu às ruas, o povo ficou abismado, louvado seja Deus. O que foi que aconteceu com essa jovem? Ela acreditou na palavra de Deus. Será que não é o que eu estou precisando fazer? O que você está precisando fazer? O que nós estamos precisando fazer? Acreditar na palavra de Deus. Deixar de dar ouvido ao diabo, louvado seja Deus, que é mentiroso e pai da mentira, que diz que você está doente, que você está enfermo, que para você não tem jeito, que você vai morrer, louvado seja Deus, que para você não tem solução, que seus dias de vida aqui na terra acabaram,
louvado seja Deus, que você terminou a sua carreira aqui na terra, é mentira dele. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu vida longa, Salmo 91, versículo 16. Louvado seja Deus. Se você está com 40, 50 anos, 60 anos, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus, está doente, isso não é vida longa, não. E além do mais, para Deus nos recolher daqui da terra e nos levar para o céu, Ele não precisa de uma ajuda, de uma doença, de uma enfermidade, de um câncer, de uma tuberculose. Ele não precisa da ajuda do coronavírus para nos levar para o céu, não, de maneira nenhuma. Eu vou dizer, é mentira de Satanás. Nós fomos curados pelas feridas de Jesus. Devemos acreditar no que a palavra de Deus diz, e não no diabo. O diabo nunca se afirmou na verdade. Ele não é somente um mentiroso, não. Ele é o pai da mentira. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a palavra de Deus ainda nos diz mais. Louvado seja Deus. A palavra de Deus ainda nos diz mais. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Está escrito na palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa, louvado seja Deus, que o Filho do Homem seja levantado. O Espírito Santo, usando o apóstolo João, ele disse e deixou escrito: E como Moisés levantou a serpente no deserto, louvado seja Deus, o povo estava sendo picado pelas cobras, louvado seja Deus, estavam morrendo, glória a Jesus, e Moisés clamou a Deus: Senhor, o que é que eu devo fazer? O povo estão adoecendo, o povo estão morrendo, louvado seja Deus. As serpentes estão mordendo o povo está morrendo, Senhor. O teu povo está morrendo, louvado seja Deus. Olha, não era uma, duas, três serpentes, não, viu? Era enxame de serpentes mesmo. Picava o povo e o povo morria rapidamente, louvado seja Deus. E Moisés clamou o povo a Deus, desculpem, perguntando o que devia fazer, e Deus disse a ele: se faça uma serpente de metal e coloque numa haste, num poste. Todo aquele que olhar para ela será curado, louvado seja Deus. Moisés fez a serpente, colocou no poste e disse para o povo, louvado seja Deus, que apenas eles deveriam olhar para a serpente de cobra e eles seriam curados. Aquela serpente era um tipo de Cristo. Louvado seja Deus. O povo olhava para a serpente e ficava curado. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo usou o apóstolo João para dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa, louvado seja Deus. Ou seja, é necessário. Importa, quer dizer, é necessário, louvado seja Deus. Da mesma maneira, o Espírito Santo está dizendo, da mesma maneira, ou seja, com o mesmo propósito, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus foi levantado na cruz do Calvário. Levou os meus e seus, os nossos pecados. Além dos nossos pecados, levou as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos. Louvado seja Deus. E pelas feridas dele nós fomos sarados. O apóstolo Pedro registrou, eu li há pouco tempo para vocês. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Agora nós não temos que olhar, louvado seja Deus, para os sintomas da doença que sentimos. Nós não devemos olhar, louvado seja Deus, para o nosso corpo físico. Nós não devemos olhar para o que as pessoas dizem. Devemos olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Aquela serpente era um tipo de Cristo. O povo olhava para a serpente e era curado. Louvado seja Deus. Cristo não tinha levado as doenças do povo ainda. Então o povo olhava e era curado. Louvado seja Deus. O povo acreditou, o povo que era mordido pelas serpentes, acreditaram, louvado seja Deus, no que Moisés disse. Que olhando para a serpente, uma serpente de metal, era curado. O problema é que o povo de Deus não acredita. Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus levou tanto os seus pecados como as suas doenças e as suas enfermidades.
se ajoelham para orar, pedem perdão a Deus dos seus pecados, e quando se levantam daquela oração, acreditam que são perdoados. E isso mesmo, é verdade. Mas não para por aí. Ele não levou só os nossos pecados. Ele levou também as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Deveriam também, naquela oração, agradecer ao Senhor. Antes de se levantar da oração, deveria agradecer ao Senhor pelo perdão dos pecados, mas também pela cura das suas doenças, das suas enfermidades. Mas não é o que acontece. Sabe por quê? Porque nós não olhamos para Jesus. Aquele povo olhava para a serpente e era curado. Acreditaram em Moisés, olharam para a serpente e foram curados. Eu e você não acredita em Deus, não olha para Jesus, a serpente é o tipo de Cristo. Não olha para Jesus, olhar para Jesus é olhar para a palavra. Porque a palavra dele representa ele próprio. Nós não olhamos para o que a palavra diz, olhamos para o sintoma. Olhamos para o que estamos sentindo. Nós acreditamos no que vemos e no que sentimos. Então não somos descendentes de Abraão. Não somos descendentes de Abraão. Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Se nós vivemos pelo que vê e pelo que sente, não somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Tomé, que disse que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se colocasse o dedo dele onde foram colocados os cravos e se colocasse a mão dele na costela dele, onde uma lança o transpassou. E Jesus fez o gosto de Tomé, mas deu uma repreensão. Não sejas incrédulo, não duvide, mas seja crente. Louvado seja Deus. Creia no que a palavra diz. Louvado seja Deus. Então, devemos olhar para a palavra de Deus, para o que ela diz. E ela diz que tanto fomos perdoados, como fomos curados pelas feridas de Jesus. Louvado seja Deus. Talvez você diga, mas pastor, eu não sei se é da vontade de Deus me curar, louvado seja Deus. Ou então talvez você diga, Deus usou um vaso que disse que, louvado seja Deus, é vontade de Deus que eu esteja sofrendo, louvado seja Deus, que Ele estava provando a minha fé, louvado seja Deus, que Ele colocou essa enfermidade em mim, provando a minha fé. É mentira. Deus não prova a minha fé, a sua fé, colocando doenças e enfermidades em nossos corpos. De maneira nenhuma. Jesus Cristo disse, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas, bens, aos que lhe pedirem. Você já pediu a Deus alguma doença? Já pediu a Deus alguma enfermidade? Não, pastor, Deus me livre. E ainda que você pedisse, Ele não dava. Porque o céu não é hospital, não. Aonde tem doença e enfermidade, não é nos hospitais. Não é no céu. Ainda que você pedisse doença e enfermidade, Ele não dava. Ele tem saúde e não doença para dar. Então Jesus diz, dará bens aos que lhe pedirem, dará boa coisa. Doença é boa coisa, né? Você acha que doença é coisa boa? Que enfermidade é coisa boa? Não, pastor. Então não foi Deus que lhe deu, não foi Deus que colocou em você. Ele dá coisa boa. Dará bens, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E animal você não pediu doença nem enfermidade. Não deixa o diabo lhe enganar, não. Como a Bíblia Sagrada diz, eu repito, o diabo é mentiroso e pai da mentira. E para você ter mais certeza, mais convicção que é da vontade de Deus que você viva e tenha saúde, está escrito aqui na palavra de Deus, eu vou ler para vocês, vou já terminar, viu? Eu vou ler para vocês aqui em 2 João, louvado seja Deus, segunda epístola do apóstolo João, o versículo 2, não tem capítulo, só versículo? O versículo 2 diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.
Olha o que o Espírito Santo está dizendo através do apóstolo João, para mim, para você e para nós. Amados. Nós somos amados por Ele. Nós somos preciosos para Ele. Ele nos chama de amado. Palavra carinhosa. Ele tem carinho por nós. Amado. Ele nos chama de simplesmente irmãos. Louvado seja Deus. Nem todo irmão ama o outro. Ele chama de amados. Amado. Nós somos amados por Deus. E quem ama não faz mal a ninguém. No amor não existe um traço sequer de maldade. Deus, ele não tem amor. Quem tem amor é eu e você. Deus não tem amor. Ele é o amor. Ele é o amor. A palavra de Deus diz, Deus é amor. Então o Espírito Santo diz para mim e para você, amado. Olha, tem vírgula, para nos chamar a atenção, a nossa atenção, amado. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. É um desejo do Espírito Santo que eu, você, nós vivamos bem. Sejamos bem-sucedidos. Dá para você entender? Desejo, o Espírito Santo está dizendo, desejo, é um desejo dele. Que te vá bem. Quem está doente não está bem. Quem está enfermo não está bem. Quem está num leito de enfermidade não está bem. Ou você acha que está? Não está bem. Está sofrendo. Está se enfraquecendo cada vez mais. Está entrando em decadência. E a qualquer momento pode morrer. Não está bem. Então não é da vontade do Espírito Santo a maneira que você está vivendo. Que você viva no pecado, que você esteja doente, com enfermidade, não é da vontade do Espírito Santo. O desejo dele é que nós vivamos bem, ó, amado. Desejo que te vá bem em todas as coisas, não é em algumas coisas. O Espírito Santo deseja que eu e você, que nós sejamos bem-sucedidos em todas as coisas, em tudo que fizermos. E em todo o tempo que nós vivemos aqui, o desejo dele é que nós sejamos bem-sucedidos, que nós vivamos bem. Você está vivendo bem? Está? Não está. Louvado seja Deus. Se você está doente, você não está vivendo bem. Se você chega a hora de se alimentar e não tem o que comer, não está vivendo bem. Se você chega o dia de pagar suas contas, suas dívidas, e você não tem o dinheiro para pagar, não está vivendo bem, não. Você está vivendo preocupado. Você está vivendo aflito. Louvado seja Deus. Se chega o dia de você, por exemplo, o seu gás acabou e você não tem o dinheiro para comprar o gás, precisa comprar fiado, até pagando com juros, você não está vivendo bem. Se você mora de aluguel, não tem uma casa própria, você não está vivendo bem. Chega o dia de pagar o seu aluguel, você não tem o dinheiro para pagar, paz de Deus. Você não está vivendo bem. Não está. Chega ao final do ano, você não pode comprar uma roupa para você, para sua esposa, para os seus filhos, um calçado, um remédio. Você não está vivendo bem. Se não está vivendo bem, não está vivendo do jeito que Deus, que o Espírito Santo quer que você viva. Desejo que te vá bem em todas as coisas, não é em algumas nem na metade, em todas as coisas. E veja mais o que diz o versículo sagrado. E que tenha saúde. E que desfrute. Se você tem uma coisa, você está desfrutando daquilo ali. E que possuas saúde. É o desejo do Espírito Santo que nós vivamos bem, sejamos bem-sucedidos e que tenhamos saúde. Louvado seja Deus. Você tem saúde? Ou você tem doença no seu corpo? Você tem saúde ou você tem enfermidade? Então você não está vivendo o desejo que o Espírito Santo desejaria que você vivesse. Ele deseja
que você tenha, que possua, que desfrute de saúde. Louvado seja Deus. Mas, pastor, saúde aonde? Em toda parte do corpo. O salmista Davi disse: bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim. Os membros do pé, os dedos do pé, o pé, a perna, a coxa, o quadril, a cintura, a barriga, a coluna, o estômago, o peito, a mão, o antebraço, o braço, o ombro, o pescoço, a cabeça, de modo geral, o corpo todo. E tudo que há em mim, o salmista Davi disse: o que houver em você, qualquer parte, qualquer membro do seu corpo, tem que ter saúde. E tudo que há em mim, bendiga, louve, exalte, glorifique o seu santo nome. O seu corpo está glorificando o nome do Senhor? O seu corpo está louvando ao Senhor? Ou somente seus lábios que estão louvando ao Senhor? Seus lábios louvam ao Senhor, mas o seu braço não louva, está doente. Mas você tem problema no coração, nos rins, pedra nos rins. Mas você tem cansaço, asma, louvado seja Deus. Você tem ataques epiléticos. Você tem desmaio. Você tem a vista embaraçada. Você tem problema na audição, na visão, louvado seja Deus. Na voz. Então, essa parte do seu corpo não está glorificando o Senhor. Somente a boca. Se você tem uma doença na perna, no pé, na coxa, na coluna, no estômago, nos rins, louvado seja Deus, aonde quer que seja, essa parte que está sendo afetada por essa doença não está louvando ao Senhor, não está glorificando ao Senhor com a saúde, não está. O salmista Davi disse: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Todo o nosso corpo tem que estar sadio. O Senhor Jesus já levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas doenças, e pelas feridas dele fomos sarados. Todo o nosso corpo tem que estar sadio. É direito nosso. É direito nosso. Mas nós estamos fazendo inversão de valores. O problema é esse. Mas a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, é que nós sejamos mortos para o pecado, louvado seja Deus, que vivamos para Deus, que tenhamos saúde, que sejamos bem-sucedidos. Louvado seja Deus. Se você vive sempre fazendo empréstimo, você não está sendo bem-sucedido. Você não está na vontade do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Está vendo? Que é falta de conhecimento. O que você está passando, o seu sofrimento, não é porque é da vontade de Deus, não é o seu destino. Não, é falta de conhecimento somente da Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. E o restante do versículo sagrado, eu vou ler para vocês. O restante do versículo sagrado de 2 João, o versículo 2 que eu li, vou repetir. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas, está no plural, e que tenhas saúde, e que tenhas todo o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e que tenhas, desde o membro até o pastor, tem que ter saúde, tem que desfrutar de saúde. É vontade de Deus, ó, e que tenhas saúde.
E o versículo sagrado termina dizendo: assim como vai bem a tua alma, assim como é próspera a tua alma. O desejo de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, aleluia, é que eu e você seja bem-sucedido, que vivamos bem, que tenhamos saúde e que seja próspera. E que sejamos prósperos. O restante do versículo que eu li para você. Vou repetir, só o restante do versículo. Assim como vai bem a tua alma, assim como a sua alma é próspera. Louvado seja Deus. Assim como a nossa alma é próspera, é bem-sucedida. Uma pessoa que é próspera é bem-sucedida. Então, isso que você está dizendo, assim como é próspera, como é bem-sucedida a tua alma, louvado seja Deus, deve ser o nosso corpo. Está vendo? E que tenha saúde. Saúde no corpo. E que tenha saúde. E que seja bem-sucedida. Assim como é próspera, como é bem-sucedida a tua alma. Deu para você entender? Louvado seja Deus. O erro está em nós. Deus não tem erro. O erro está em nós, em mim e em você, que deixa de examinar a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. Mas muitos cristãos não examinam as Escrituras. Um médico, quando vai examinar um paciente, louvado seja Deus, quando o paciente vai falar com o médico pergunta a ele o que é que ele está sofrendo, o que é que ele está passando, e uma das primeiras atitudes do médico para com o paciente, louvado seja Deus, é botar um aparelho no peito dele, louvado seja Deus, examinar os batimentos cardíacos dele, a temperatura dele, se está com a pressão alta, com a pressão baixa. Dá para entender? Louvado seja Deus. Deus quer, é da vontade de Deus, que eu e você sejamos mortos para o pecado, vivamos para Deus, louvado seja Deus. Sejamos sarados, tenhamos saúde, sejamos prósperos, que vivamos bem. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida. Não foi para outra coisa que Jesus veio esse mundo. Nós estávamos mortos no pecado e o nosso destino era a perdição eterna. Jesus quer o melhor para nós, Deus quer o melhor para nós, então veio para que nós tivéssemos vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida. Está escrito em João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Mas ele não parou por aí. E a tenham com abundância. A palavra abundância é fartura. Jesus veio para que nós tenhamos vida, não somente vida eterna, em primeiro lugar, é claro, mas segundo, que nós vivamos aqui na terra, o nosso tempo determinado por Deus, que nós combata o bom combate, que nós termine aqui na terra a nossa carreira, que muitos cristãos não têm terminado, têm partido antes de terminar o seu tempo, têm partido prematuramente, porque uma pessoa que morre com 30, 40, 50 anos, morreu prematuro, não morreu no tempo certo. E além do mais, se morreu de enfermidade, de doença, de acidente, de bala perdida. Não, nada disso. Nós é para vivermos. Eu vim para que tenham vida. E vida com abundância, vida, uma vida farta, uma vida com fartura. Abundância é vida completa. Se seu corpo não tem saúde, não está completo. Não está faltando saúde. Então não está completo. Está incompleto. Se você não tem uma casa para morar,
mora de aluguel, você não está tendo vida com abundância, com fartura. E daí por diante, e sucessivamente. É hora de eu e você examinar as Escrituras. O Senhor Jesus disse examinar as Escrituras. O problema de muitos cristãos é que eles não examinam as Escrituras. O médico, como eu já disse, ele não pergunta ao paciente o que é que você está sofrendo. O paciente diz e ele simplesmente pega a caneta e faz a receita sem examinar, sem nada. Então, isso. O médico que faz isso não trabalha por amor à profissão, à vida, ao ser humano. Não, ele vai examinar, vai colocar um aparelho no paciente, vai examinar, louvado seja Deus, para ver realmente o que a pessoa está passando e só depois que tiver a conclusão que vai passar a receita. É o que eu, você, nós estamos precisando fazer. Examinar as Escrituras. Muitos cristãos não examinam as Escrituras, como eu já falei. Examina a vida do vizinho, examina o celular, examina as redes sociais, mas examina detalhadamente, viu? Tudo bem direitinho, com bastante atenção, observando tudo para ficar por dentro das coisas, não sabe? Para depois contar para os outros. Mas não examina as Escrituras, para ver se a sua vida está repautada na palavra de Deus, para ver se a sua vida está na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Dá para entender? Louvado seja Deus. Que eu e você reserve mais tempo para ler as Escrituras Sagradas, para examinar as Escrituras. Quem não tira tempo para Deus, para examinar a palavra de Deus, para buscar a Deus em oração, louvado seja Deus, para adorar o Senhor, para ir para a casa de Deus. Quem não tira tempo para Deus, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. No mínimo, está perdendo tempo. Mas está perdendo santidade, está perdendo saúde, está perdendo, louvado seja Deus, de ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida feliz. Porque não examina na palavra de Deus. É na palavra de Deus que está tudo sobre mim, sobre você, sobre nós. Tudo que eu e você precisar está escrito na palavra de Deus. É só examiná-la e vê-la, que tudo está escrito ali. Louvado seja Deus. Tudo já está lá registrado. Agora é só examinar as Escrituras, crer no que ela diz, exigir a retirada do mal e tomar posse da bênção. E você vai ver que a sua vida vai mudar. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada da água para o vinho. A vida que você está vivendo, se é uma vida de pecado, de doença, de enfermidade, de fracasso, de derrota, não é o que Deus queria para você, não. Não é. Louvado seja Deus. Não é. Dê ouvido ao que o Espírito Santo falou com você nesse momento. Se você está com a vida desconcertada diante de Deus, conserte diante de Deus. Peça perdão, louvado seja Deus. Faça com que a sua vida comece de acordo com a palavra de Deus a partir de hoje. Que a partir desse momento sejam os primeiros momentos de vida seu em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra dele. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem em nossos corações. Louvado seja Deus. Quero fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por essas palavras maravilhosas que falaste conosco, Senhor, neste exato momento. Ó Senhor, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esses conselhos, por esses ensinamentos maravilhosos. Em nome de Jesus.
Abençoe todos os nossos irmãos e ouvintes que ouviram essa palavra maravilhosa, Senhor. Fortalece eles com a tua graça e o teu poder, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a sermos praticantes da tua palavra, não somente um leitor, não somente um ouvinte, não somente um pregador, uma pregadora, um comentarista ou um contador de história. Ensine-nos a sermos praticantes, que é o que nós estamos precisando. Em nome de Jesus, obrigado porque ouviste essa oração e obrigado pela resposta. Obrigado. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.